Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Norma Pereira para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Assim seja. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 7 de outubro de 2019. Ofício número 49 de 2019, do Executivo, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 88/2019. Ofício número 86 de 2019 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, prestando informações referente ao projeto de lei complementar número 06 de 2019. Ofício número 003 de 2019 da Ouvidoria Municipal, em resposta ao requerimento número 857 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 223 de 2019 do Executivo, comunicando veto total ao projeto de lei número 73 de 2019. Ofício número 222 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 116 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2020. Ofício número 225 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 117 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A., e da outras providências. Ofício número 226 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 118 de 2019, que revoga as leis números 6.107 de 2017, número 6.143 de 2017, bem como os artigos 2º, 3º e 6º, parágrafo único da lei número 4.430 de 2009 e o artigo 7º da lei 6.108 de 2017. Ofício número 231 e 234 de 2019, de origem executiva, encaminhando projetos em regime de urgência. Projeto de lei número 119 de 2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza a cessão de uso e da outras providências. Projeto de lei número 120 de 2019, que autoriza firmar contrato administrativo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, a PAI, e da outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 107 de 2019, que autoriza a redução de juros e das multas com incentivo à recuperação fiscal, refis. Indicações. A indicação 244 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a instalação de um semáforo na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, esquina com a Rua Nazir Cordeiro. A indicação 245 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski,
que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, o conserto com massa asfáltica de vários buracos na rua Bernardo Ousen. Indicação número 246 de 2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, para que seja realizada a recuperação asfáltica, operação tapa-buraco, na rua São José, esquina com a rua Paulo Rares, e a rua Joaquim de Paula Vieira. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade, Ângelo Chuca, imprensa, internautas, boa noite a todos. Com relação a Rubens Ribeiro da Silva, entrada da cidade. Muitas pessoas, muitos motoristas, muitas vezes entram na cidade já naquele ritmo, ainda naquele ritmo, presidente Célio, de viagem, de uma BR, aonde vem andando um pouquinho mais que o normal do que um centro de cidade. Sabemos que essa atenção o motorista tem que ter e reduzir a velocidade. Mas, nessa esquina, ali com a Nazir Cordeiro, nós tivemos, já ao longo desses últimos anos, muitos acidentes, e acidentes graves, acidentes com vítima. Como parar o trânsito? Como reduzir essa velocidade? Nós vemos constantemente, a gente ouve, especialmente o pessoal que faz o trânsito com motos, aonde eles acabam passando bem pelo ladinho da lombada e numa velocidade acima da normal que deveria ser para aquele local e vem causando acidentes e acidentes graves. Mas, Vilmar Sudoski, o motorista tem que ter cuidado. Obviamente que sim. Isso sabemos todos nós, que somos motoristas, que temos que ter cuidado e andar de acordo, vereador Mário, com o limite permitido e tudo aquilo. Mas é acidente. Muitas vezes você não faz isso por querer, as pessoas não fazem isso por querer, os motivos são inúmeros para os acidentes acontecerem. Você não pode olhar no celular, e não pode mesmo dirigindo, né? Mas a gente sabe de quantos acidentes que já ocorreram no nosso município que o celular foi causador dele, e por aí afora. Usando somente esse exemplo, entendo que a solução para aquele local é o semáforo, porque quem está transitando da Nazir Cordeiro e precisa contornar à esquerda, sentido BR-280, ele tem bastante dificuldade, Ângelo Chuca, para fazer essa manobra para a esquerda ali. Quando você vai dobrar à direita, sentido centro de Canoinhas, ele tudo favorece. Mas quando você tem que dobrar, Célio, para a esquerda, ele é um problema. E também, quem está vindo do sentido do centro e quer dobrar à esquerda para adentrar a Nazir Cordeiro é outro problema. E daí ali também causa-se vários acidentes. E são os mais graves. Normalmente são os acidentes mais graves de quem está fazendo o contorno do centro, Rubens Ribeiro, entrando para Nazir Cordeiro. Aí, quem vem sentido portal reto centro, muitas vezes uma velocidade um pouco acima do normal, e aí é o caos. Então, um semáforo nesse local, com certeza, iria solucionar esse problema e que iria reduzir a velocidade, inclusive na próxima, que daí é a sua rua lá, que é
a Fauri de Lima, que também, em alguns momentos, ela é bem problemática. Então, seria uma solução, aí fica uma simples indicação, mas quero gravar muito bem isso, que ela pode ser realmente a solução para que o Executivo olhe isso com bastante carinho, que o Departamento de Trânsito do nosso município também olhe isso com muito carinho, para que nós possamos, de repente, resolver ali um problema, uma situação que, ao longo dos últimos anos, ele vem causando vários acidentes naquele local. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor. Quero aqui agradecer a presença do representante da imprensa, seu Ângelo Chuca, do meu colega servidor público Márcio, do tenente Bernardini, estão retornando aos seus postos, seu Cláudio Sim, seu Eugênio Sidorak, também presente seu Michel Marinho. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Como já discutimos nas comissões, e é de entendimento de todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, solicitar a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 119 de 2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza a cessão de uso e dá outras providências. Então, e o segundo projeto é o projeto 117 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidade e tomar empréstimo junto ao Badesc, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A., e da outras providências. Se o senhor presidente puder colocar em deliberação para incluir para a primeira votação nesta noite, puder colocar em deliberação, a gente agradece. Muito obrigado. Coloco em discussão a solicitação proposta pelo vereador Vilmar Sidowski para incluir na ordem do dia de hoje, para a primeira votação, projeto de lei 119/2019 e o projeto de lei 117/2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a inclusão dos projetos de lei 119/2019 e do 117/2019 permaneçam como estão. Está aprovado a inclusão para a ordem do dia de hoje dos referidos projetos. Coloco em primeira discussão projeto de lei 107/2019, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentivo à recuperação fiscal REFIS. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 107/2019, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentivo à recuperação fiscal REFIS. Coloco em primeira discussão projeto de lei 117/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A., e dar outras providências, tomar empréstimo no valor de R$ 5.100.000 para a realização de obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 117/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 119/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza a cessão de uso e dá outras providências. Cessão de uso de área de 1.980 metros quadrados em favor da indústria de erva mate Iacuí Limitada.
reserva como espaço público o acesso de 420 metros quadrados. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, Ângelo Chuca representando a imprensa, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito municipal. Nós tomamos conhecimento através da imprensa que houve uma reunião com o senhor Niceto Fuch. Não sei se o vereador Vilmar e o vereador Paulo participaram, mas foi muito importante para essa Casa Legislativa, para o Poder Executivo e principalmente para a comunidade, vereadora Norma, o prefeito tomar essa decisão. Nós fomos procurados há pouco ainda por pessoas que residem próximas, têm estabelecimento comercial. Amanhã nós vamos analisar uma situação com relação a uma solicitação que foi feita, mas no dia não poderia me furtar de fazer essa manifestação, porque existe um bem maior a ser tutelado nessa situação, que é o interesse da comunidade, interesse do Poder Executivo na geração de emprego e renda. Então, parabéns, senhor prefeito, por ter reencaminhado, né, esse projeto. A gente sabe da sua sensibilidade, né, apesar de algumas das questões afetas, algumas injúrias proferidas ao prefeito, ao próprio Instituto de Meio Ambiente, né, nós sabemos que, às vezes, no calor das emoções, né, a emoção se sobrepõe à razão e existem essas manifestações. Todavia, o prefeito está acima disso e, com certeza, o encaminhamento desse projeto, né, uma demonstração, né, dessa sensibilidade no sentido de buscar uma solução efetiva. Não posso deixar de cumprimentar também o Instituto Meio Ambiente, através da coordenadora regional Francine Nader e toda a sua equipe, porque conversei com ela também e sei de todo o empenho dela, ir a Florianópolis, inclusive conversar, né, com o Instituto Meio Ambiente Estadual, com a coordenação estadual, no sentido que isso fosse dado o encaminhamento. Vereador Gil Baiano, nós temos muitas pessoas de boa vontade na comunidade. Às vezes, o gestor público ele não consegue dar velocidade aos interesses da comunidade. Agora, não posso deixar de frisar e fazer essas referências, porque são muito poucas as pessoas que querem travar o processo. São as pessoas que querem ajudar no processo, querem contribuir no processo. Então, parabéns, senhor prefeito. Eu faço a manifestação, porque havia formulado um requerimento assinado também pela vereadora Norma, vereador Paulinho, nesse sentido. Eu sei que não foi só o meu pedido, eu sei que foi pedido de toda essa Casa Legislativa, da comunidade como um todo, mas não posso me furtar de fazer esse agradecimento. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, especialmente o Ângelo Chuca, representante da imprensa, Preguinho, suplente de vereador, Cláudio Sim, Sidorak, que retomaram o seu local de origem na Câmara hoje, né, depois de vários meses ocupado por outras pessoas. Sejam sempre bem-vindos. Senhor presidente, o vereador Coronel Mário já explicou e contextualizou toda a situação. Foi um pedido de todos os vereadores. Sim. A sociedade organizada de uma maneira geral também participou do diálogo e principalmente fazer um destaque aqui na participação do senhor Niceto Fuch. Na semana passada, me recordo na minha fala, durante o requerimento, que era necessário a conversa com o senhor Niceto para que fossem esclarecidos alguns pontos que talvez geraram dúvida ou divergência, enfim, que culminaram com aquela situação da retirada do projeto. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor Niceto, inclusive, na data de hoje, me pediu para transmitir a todos o enorme respeito que tem, estava contactando com os vereadores, mas o enorme respeito que tem por essa Câmara de Vereadores. De tudo isso que aconteceu, o que ficou foram algumas informações desencontradas pela falta do entendimento do contexto geral do assunto. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. E hoje, além de falar, às vezes a pessoa vai para a internet e
digita algo que tem uma repercussão muito maior. E às vezes faz de má fé, e às vezes faz no embalo, faz na emoção de ter uma notícia que não era, na verdade, aquilo que se estava debatendo. Eu imagino que qualquer um ficaria indignado se recebesse a notícia: olha, a pessoa quer fazer um empreendimento, quer gerar emprego, gerar renda, e o fulano de tal é contra. Mas você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Os órgãos estaduais, enfim, as entidades, elas têm as suas obrigações funcionais. O Instituto Meio Ambiente tem a sua obrigação funcional e ele não pode deixar de exercê-la. E assim por diante, qualquer órgão de fiscalização. O Poder Executivo Municipal, ele, em razão de vários fatos, ele precisou tomar algumas cautelas, que foram esclarecidas, vereador Vilmar, que culminou com a vinda desse novo projeto, que é um projeto, sim, de incentivo, vereadora Thelma. O município de Canoinhas, sim, está incentivando esse empreendimento com a cessão de uma parte da rua. A rua tem 13 metros, vereador Vilmar, que nós verificamos agora há pouco, 15 e 20 de largura, e vai ficar uma servidão de 6 metros. Esse restante, o município está cedendo. Não que a Iacuí precise de uma metragem de terra para fazer um investimento. Não, é porque dentro da situação do projeto, esse projeto precisa ser contemplado, a questão de instalação de balança, a questão de acesso, tudo mais, precisa ser ali naquele local. Mas o município está cedendo, entendendo o empreendedorismo do Uniceto, da família FUC, entendendo a necessidade de geração de emprego, entendendo que os equipamentos que ali serão instalados serão os mais modernos que existem no segmento, e nós, de uns tempos para cá, temos recuperado a nossa questão de economia muito forte na erva mate. A erva mate ressurgiu de uns anos para cá, nós tivemos anos de muita dificuldade, agora nos últimos anos é um mercado crescente, emergente, e é um grande empresário, um grande grupo que pretende fazer um grande investimento. Todos nós sabemos dessa situação e com certeza somos favoráveis. E às vezes a pessoa que critica por não saber, ela, ao invés de ajudar, cria um tumulto. Porque tem situações que nós sabemos e que nós ainda estamos buscando informações que nós não podemos declarar aqui no plenário. Então, agora, com essa situação esclarecida, com a situação resolvida, o Executivo mandou o projeto que contempla a empresa, que vai privilegiar a geração de emprego e renda e que nos permite votar com tranquilidade. Com uma única ressalva, que o vereador Mário colocou muito bem. Tem um tópico que amanhã o setor de planejamento vai verificar para nos dizer que 100% está tudo certo e que pode ser votado em segunda votação. E aí entra um outro ponto que eu quero colocar, Ângelo. O projeto da outra vez, ele veio, foi votado em primeira votação e existe um interstício para a votação na segunda. Nem todo projeto é passível de votar numa primeira votação num dia e numa segunda no outro, a não ser que ele venha no regime de urgência ou que seja atribuído ao regime de urgência. Situações excepcionais. Esse projeto que veio, ele vai ser votado hoje em primeira votação e ser esclarecido esse ponto amanhã, votado em segunda, e se não esclarecido amanhã, tem a semana toda para ser analisado e votado na segunda-feira que vem. Então, a Câmara, com certeza, o senhor presidente, os vereadores que têm o compromisso com a celeridade, mas tem o compromisso com a aprovação sem gerar nenhum problema para frente também. Nem para a empresa que está recebendo essa cessão dessa parte da rua, nem para quem está ali do lado, nem para a comunidade de uma maneira geral. Então, o meu voto é favorável. Amanhã, se esclarecido o ponto, sou favorável de repente quebrar o interstício e votar amanhã. Se não, a gente vota a segunda votação na semana que vem, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Paulo Glinski, o projeto veio em regime de urgência, mas atendendo aquilo que nós combinamos na reunião das comissões, uma reunião amanhã na Secretaria de Planejamento, para verificar essa dúvida, que foi levantada, a questão da metragem mínima ali. E atendido isso, ele vai ser votado na noite de amanhã. Do contrário, terá toda essa semana para regularizar o projeto de lei e entra em votação na próxima segunda-feira. Continua a discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 119/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 871/2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Ronaldo Carione Barbosa, superintendente do DENIT Santa Catarina, solicitando incluir ciclovias nas novas revitalizações da BR-280, dentro do perímetro urbano do município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. E ainda faltou, e eu vou corrigir agora no requerimento, a ciclovia e calçadas. E nós tivemos uma reunião importante agora há pouco nas comissões, onde o comando da Polícia Militar Estadual, Rodoviária Estadual, participou, onde também vai se instalar nas margens da SC 477, já próximo a esse lugar, não muito longe, e a gente sabe que vai ser revitalizado essa rodovia e que ela contemple com ciclovia, né? Até pelo volume de pessoas que transitam naquela região, por ter uma comunidade forte, um núcleo habitacional grande e que as calçadas também sejam contempladas naquela região, dentro de todo esse programa de revitalização. Sei que já fizemos isso em outras oportunidades, sei que recentemente foi feito e encaminhado documentos nesse sentido, mas sabemos que está em elaboração o projeto de execução dessa obra e que isso seja realmente contemplado. Então, é nesse sentido que é esse requerimento, encaminhando então ao DENIT, ao DENIT, para que nós tenhamos daí a contemplação dentro do projeto original de revitalização da rodovia, as calçadas e as ciclovias, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 871/2019. Requerimento número 862/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando a instalação de placa que nomeia a unidade de pronto atendimento Orestes Golanoski, conforme lei número 5.072, de 18 de março de 2013. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, minhas colegas vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores canoinhenses que sempre nos honram com suas presenças, o Ângelo Chuca da imprensa. Senhor presidente, eu fui questionado por algumas pessoas que estiveram no pronto atendimento e que perceberam que não consta lá o nome do nosso maior doador de sangue, o ex-vereador Orestes Golanoski, saudoso. E passei lá e efetivamente não consta, porque foi feita a reforma, foi colocado o toldo e tudo mais, e não consta mais UPA vereador Orestes Golanoski. Eu acho que é uma homenagem justa diante da história dele, e eu acredito que seria respeitoso recolocar, considerando tudo que aconteceu, inclusive, né, ele nos representa no Guinness, entre tantas outras histórias dele, tudo que ele fez pela nossa comunidade, enfim, e deixou sua marca, e a nossa população bem continua conduzindo o trabalho com os nossos doadores de sangue, né, levando pessoas para Mafra e para outros lugares para doarem, enfim. E acho que realmente seria justo. Algumas pessoas que me fizeram essa observação e estou dando um encaminhamento que... Tá? Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 872/2019.
Requerimento número 873/2019, de autoria de Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao Gilberto dos Passos, prefeito municipal, reiterando a solicitação que seja regulamentada a Lei 6.272/2018, que dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos do município de Canoinhas. O artigo 7º do referido diploma legal consta que a presente lei seria regulamentada em 90 dias. Tal solicitação justifica-se, pois houve um amplo debate a respeito dessa lei, inclusive com o apoio do promotor de justiça Renato Maia Faria, e por ser um instrumento para a contenção de consumo abusivo de bebidas alcoólicas, bem como contribui para a prevenção do cometimento de vários crimes, auxiliando os órgãos de segurança na manutenção da ordem pública. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, o senhor foi autor dessa lei e, em que pese algumas resistências a nível de comunidade nesse sentido, eu já elogiei o senhor várias vezes pela iniciativa lá em 2010, porque só quem enfrenta a violência decorrente do uso abusivo de bebida alcoólica sabe quanto essa lei teve um efeito positivo no município de Canoinhas. Infelizmente, ela foi declarada inconstitucional em um determinado momento. Nós fizemos um novo projeto junto com o vereador Paulo Glinski. Nós havíamos já solicitado a regulamentação, por isso estou reiterando, porque com o advento agora, né, chegando mais à questão calor, verão, esse pedido não é um pedido exclusivamente meu. Conversando com o coronel Sassinski, com alguns policiais, né, nós sabemos que esse é um instrumento, principalmente, eu falo, de prevenção, não necessariamente de repressão, é para conter os excessos. Quando nós fiscalizarmos essa legislação, nós estamos em busca dos excessos que ocorrem decorrente do consumo abusivo. A polícia como um todo faz a fiscalização, sempre usou do bom senso, né, sempre procurou um entendimento no sentido de saber discernir o joio do trigo, daquela pessoa que está fazendo eventualmente o consumo de uma bebida, tá? Pedia para que se contesse aquela ação, porque existe uma legislação. Agora, os excessos eram um instrumento que funcionava muito bem. Então, eu estou pedindo novamente ao prefeito, eu sei que tem uma demanda bastante grande, existem talvez alguns entendimentos diversos com relação, né, à aplicação da legislação. Nós tivemos um amparo até do Ministério Público, que esteve aqui através do Dr. Renato Maia Faria, né, apoiando nessa iniciativa. Então, na medida do possível, já havia feito essa solicitação, estou retransmitindo o pedido de algumas pessoas da comunidade e também da Polícia Militar que compõe o sistema de segurança do município. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar o vereador Coronel Mário pelo requerimento, pedir autorização, se Vossa Excelência permitir, para poder assinar junto, e dizer que eu participei de uma reunião semana passada com o Dr. Renato, prefeito municipal, né, vereador Vilmar, vereador Célio, se não me engano, para tratar da questão da pavimentação, da utilização dos serviços aí das suspensões penais, para que essas pessoas possam fazer a colocação de confecção de calçadas no município. Um convênio bastante interessante, foi divulgado na mídia, nascido da iniciativa do Ministério Público e acolhido pela Prefeitura Municipal. Então, ao final dessa reunião, após a explicação do Dr. Renato e a manifestação do prefeito, quando encerrado este assunto, eu fiz um pedido pessoal. Falei, olha, eu quero fazer um pedido aqui em nome da Câmara de Vereadores de Canoinhas, para que o senhor prefeito municipal regulamente a legislação da questão do consumo da bebida em vias públicas, uma lei que foi amplamente debatida e elaborada com o auxílio do Ministério Público, do Dr. Renato, que estava presente na reunião. Então, a procuradora do município estava ali presente, o prefeito solicitou a ela que agilize o estudo para fazer a regulamentação, e o Ministério Público se colocou à disposição, inclusive, para auxiliar nessa regulamentação. Isso aconteceu na semana passada, não me falha a memória o dia. Mas o requerimento é extremamente importante para que a gente possa formalizar isso. Isso que eu estou dizendo ficou no conversado ali. E dentro disso que Vossa Excelência coloca, vereador Coronel Mário, é de fato extremamente importante. A comunidade de bem, a comunidade ordeira de Canoinhas não precisa ficar preocupada com esse projeto. A comunidade que vai organizar o seu bingo, a sua festa comunitária, o seu evento regularizado, vai poder continuar com a comercialização da bebida ali, normal, como acontece hoje.
O que essa lei evita, e Vossa Excelência coloca muito bem, é o excesso. A coisa começou a tomar um corpo maior novamente. E a gente nem gosta de falar muito nesse assunto, Ângelo, porque ainda existem algumas pessoas que pensam que aquela lei de autoria do vereador Célio, lá em 2010, está em vigor. E quando a gente fala, não, tem que regulamentar, porque hoje está liberado, semana que vem, numa rodinha que tem 5, 6, vai ter 10 ou 12 já, e na outra semana 20 e pouco, e começa a aumentar. Então, esse é um assunto que tem urgência para que ocorra a regulamentação. A Polícia Militar vai ter o seu mecanismo de fiscalização, de tomar as atitudes que lhe cabem, e nós só temos a ganhar, nós, comunidade canoense, só temos a ganhar. Continuando a discussão. Vereador Coronel Mário, eu também gostaria de assinar, eu até Prazer. ia propor a Vossa Excelência que fosse assinado por todos, Sim. dada a importância dessa lei. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 873/2019, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 874, 2019, de autoria de Dil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º BPM, solicitando que sejam promovidos estudos técnicos necessários para deslocar a câmera de segurança instalada na rua Eugênio de Souza, com a rua Vidal Ramos, para o interior da Praça Lauro Miller. Tal solicitação justifica-se, pois em função da reforma da referida praça, houve um aumento considerável de pessoas frequentando a praça e é necessário aumentar a segurança no local. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, quando o projeto Bem-TV para a instalação das câmeras foi aprovado nessa Casa de Leis, e quando foi tecnicamente decidido os locais, nós gostaríamos, na época, até participei de todo esse estudo, de instalar, inclusive, essas câmeras, parte das câmeras, ao menos nas entradas do município. Por questões técnicas, na época, falta de fibra, enfim, e custos, não era possível. Até na própria praça nós pensávamos colocar uma já. Só que a questão de vegetação e também a questão técnica, a fibra, não foi possível, porque teria que ter uma distância de 200 metros de cada câmara, não teria como tecnicamente. Eu conversando com o Coronel Sassinski sobre a questão de vida alcoólica também, nós falávamos da frequência muito boa, inclusive, da Praça Lauro Miller, famílias, enfim. Só que a partir de um determinado momento, determinado horário, a prevenção ela tem que ser mais efetiva. Não vou falar na incidência de crimes, porque praticamente reduziu a zero. Mas nós temos que criar mecanismos para prevenção. Nesse sentido, conversando com o Coronel Sassinski, solicitei a ele se havia a possibilidade de fazer um estudo técnico junto com a empresa que instalou, não sei mais quem é o responsável por isso, mas eventualmente para deslocar uma dessas câmeras para o interior da Praça Lauro Miller. Eu entendo como uma ferramenta extremamente importante para a prevenção. Inclusive, ele me confidenciou, não sei, 3 barras, talvez o senhor está acompanhando, que aprovaram, salvo engano, instalação de 16 câmeras. Uma ferramenta muito importante, né, para a prevenção na área de segurança. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 874/2019. Requerimento 875/2019, da autoria de Dil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, senhor Osmar Descovski, secretário municipal de Educação, solicitando que o município de Canoinhas faça adesão voluntária ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, PECIM, desenvolvido pelo Ministério da Educação, que tem por objetivo a melhoria na qualidade de educação básica no ensino fundamental. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Rapidamente, quero fazer uma breve contextualização, até para o professor Ezidiz entender por que fez esse pedido. Em 2017, eu havia iniciado umas conversas iniciais com o Comando-Geral da Polícia Militar na possibilidade de instalar um colégio policial militar em Canoinhas. Ocorre que, por várias questões, principalmente orçamentárias, essa discussão ela não evoluiu. A questão de representatividade política acabou acontecendo em Lages, aconteceu em Joinville, aconteceu em Blumenau, aconteceu em Laguna, mas não aconteceu em Canoinhas. Então, não que naquele momento eu desisti, mas eu havia feito o requerimento, né, tentando viabilizar. No segundo momento, formulei um outro requerimento, porque o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
iniciou as tratativas para a instalação no Estado de um programa gerenciado através do Corpo de Bombeiros, através da Secretaria de Estado da Segurança, para a instalação da Escola Cívico-Militar no Estado de Santa Catarina. Esse é um projeto piloto, tá, no bairro Cordeiros, lá em Itajaí, a primeira escola. Ocorre que esse projeto foi levado a nível federal e o governo federal comprou essa ideia. Tá, e fez a abertura de um edital para os estados se inscreverem para receberem escolas cívico-militares. O Estado de Santa Catarina, os 3 estados do Sul aderiram, vereadora Norma. Ocorre que agora foi prorrogado o prazo para que os municípios também se inscrevam, os municípios interessados. Eu fiz um contato rápido com o professor Osmar e tem um edital a ser cumprido, tem alguns requisitos a serem cumpridos e o prazo, salvo engano, encerra agora sexta-feira. Mas eu acho interessante, em que pese a escolha somente de 2 municípios no estado, mas a gente tem que, ao menos, se inscrever para iniciar esse processo de discussão. Não sei se vão ser contemplados nesse primeiro momento, mas, no meu entendimento, é uma boa oportunidade que nós não podemos perder. Seria isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em votação única, o requerimento 875/2019. Requerimento números 876 a 896/2019, da autoria de toda utilidade. Solicito que seja encaminhado ofício ao senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ao deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e aos senadores e deputados das bancadas catarinenses, manifestando total apoio pela aprovação do pacote anticrime, que tramita no Congresso Nacional desde o mês de março e tem por objetivo reduzir crimes em geral, poupando a vida de muitas pessoas. O governo federal e as instituições que compõem o sistema de segurança no país estão adotando medidas duras contra a violência e a impunidade, com redução de 22% no número de assassinatos em comparação ao mesmo período do ano passado. Esforço esse que resultou no total de 7.109 vidas que foram poupadas. É muito importante que os deputados e senadores se alinhem a este esforço, aprovando o projeto anticrime, que vai ao encontro dos anseios de nossas comunidades. Estão em discussão os requerimentos do número 876 ao 896/2019. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Primeiramente, tomei a liberdade de fazer esse requerimento e assinado por toda a edilidade e está aberto se eventualmente alguém não queira assinar. Todavia, o assunto ele é um assunto a nível nacional, mas o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu apoio aos brasileiros, né, com relação à aprovação do projeto anticrime. Nós representamos a comunidade de Canoinhas. Eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito disso, e os números, primeira vez na história, nos últimos 20 anos, vem reduzindo o número dessa carnificina que nós temos a nível de país, onde aí entre 50 e 60 mil pessoas são vitimadas, né, anualmente, assassinadas no país. Mata mais que guerra, isso já foi amplamente discutido nessa Casa de Leis. E segundo os dados estatísticos, nos primeiros 9 meses, 7.109 vidas foram poupadas, já com as primeiras medidas que o governo federal, através do Ministério da Justiça, está adotando, né, no sentido do combate a essa carnificina. Desculpa o termo carnificina, mas eu não consigo fazer uma leitura diferente do que acontece no país com relação aos homicídios. Então, nós temos que apoiar. Nós temos que mostrar que Canoinhas, né, está preocupada com isso. Levar essa informação aos nossos deputados, aos nossos senadores, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, porque a gente sente, vereador Paulo, ao menos o que se noticia na mídia, que esse projeto não está caminhando na velocidade que deveria caminhar. Ao menos uma leitura que eu faço, e pelo que eu tenho acompanhado, e verificando alguns pronunciamentos do ministro da Justiça, é vital para que se diminua os indicadores de violência no país a aprovação desse projeto anticrime. Tem muita gente que não quer, mas a comunidade quer, o país quer. Por isso que eu formulei o requerimento. Seria isso. Muito obrigado. Continuam em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos do número 876 ao 896/2019. Requerimento número 897/2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando a comunidade de São Francisco de Assis e toda a comissão organizadora pela grandiosa festa realizada neste final de semana. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. eu gostaria de assinar junto com a vereadora Camila. Eu acho que ela não está nesse momento, mas gostaria de assinar junto. E já aproveitar, fazer alguns comentários, já que o assunto está em pauta. Né? Agradecer a toda a comunidade, a todas as pessoas envolvidas num projeto de festa do tamanho da que lá se realizou, os trabalhos que foram realizados ao longo de quinta-feira, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6, isso é muito trabalho realizado, tanto o trabalho físico, né, da preparação, da organização, das ARTs, das documentos, das taxas recolhidas, da contratação de som, da contratação né, de um grupo para fazer a animação da festa, da recolher prendas, vereador Mário. Mais de 50 pessoas são envolvidas nesse processo. Então, é um trabalho assim, grande, de pessoas que vão se doar com o seu trabalho, vereador Paulo. Eu cheguei lá, na maioria dos dias, 6 da manhã, atrasado. O pessoal estava lá, tinha gente lá que chegou 3 da manhã. Sabe? Então, isso tem que ser aplaudido, tem que ser dito, tem que ser falado. E quando eu falo da comunidade São Francisco de Assis, eu quero dizer a todos que as demais comunidades são muito parecidas com a nossa lá da comunidade São Francisco, Ângelo Chuca, porque essa doação, esse trabalho, ele é igual nas demais comunidades também. Então, quero parabenizar a nossa, mas parabenizar todas que fazem esse trabalho. As comunidades se tornam, ao longo dos trabalhos e da convivência, uma família, uma grande família. E as pessoas vão lá, vereadora Norma, com alegria, com prazer de participar, sabe? Então, a gente precisa dizer isso e falar das comunidades nesse sentido, porque é isso que realmente acontece, Cláudio. As pessoas se dedicam, elas se aplicam. Tem pessoas lá que estão com 85 anos. Você conhece uma delas? É a dona Nair Pereira Sidowski, 85 anos. Ela vai falar nela, mas tem várias outras senhoras e senhores que lá fazem parte, né, ao longo dos anos. Eu convivo naquela comunidade desde os anos 90, início dos anos 90, 91, mas tem gente que está lá dos anos 80, tem gente que está lá quando a igreja foi fundada, tem gente que ajudou a abrir o espaço para construir a primeira igreja, que a gente conversava lá esses últimos dias agora, que a gente estava bastante envolvido no dia a dia. Então, presidente Célio, a gente tem que parabenizar essas comunidades, todas, né? Hoje falamos em nome da comunidade São Francisco de Assis, mas todas. E além desse trabalho físico da igreja, que essa parte física, aquilo que se constrói, que você enxerga, que você vê, que você está vendo, tem aquele outro lado, que é o espiritual, que são um trabalho fundamental, que é o princípio de tudo, vereador Paulo. Aquilo que muitas vezes você se dedica, você trabalha para espiritualmente as pessoas se fortalecerem, espiritualmente as pessoas crescerem, mas também crescerem como cidadão, como pessoas, como seres humanos, sabe? E que tem tantas pessoas dedicadas para fazer isso. Então, isso precisa ser sempre comentado e falado, né? Então, porque são dois momentos, dois momentos, e que eles se entrelaçam, eles se aproximam, porque só o lado espiritual também, se não tiver a condição no local
oferecer o local para essas comunidades poderem fazer o lado espiritual, a igreja somos nós, as igrejas somos nós, cada um de nós que participamos, Chico Mineiro, e você, juntamente com a tua empresa, com a 98 e todas as demais emissoras, que ajudam a divulgar, fazem um trabalho fantástico para que isso aconteça. Agradecer o vereador Chico Mineiro, que tem nos ajudado sempre com o seu programa, lá sempre nos ajudado. E nós vivemos dessas coisas, que as pessoas se doem, né, que nos ajudem para que isso funcione. Então, vereador Célio, parabenizar a comunidade, a vereadora Camila, pedir licença para assinar o requerimento junto com a vereadora, né? Desculpa não estar aqui, eu estava assistindo a fala do senhor, conversando com o prefeito ali na frente, né? Ele comentou sobre geração de empregos em Canoinhas e até gostaria de perguntar se algum vereador gostaria de assinar esse, porque a festa estava muito bonita, né? A gente chegou lá, foi vendido tudo. É muito bom, né? Gratificante fazer um trabalho e realmente as pessoas reconhecerem. Então, parabéns também ao senhor que faz parte ali da comissão de organização e a toda a igreja São Francisco de Assis. É isso aí, eu acho que esse comentário é um comentário interessante. E quando eu falo da comunidade de São Francisco, eu quero falar de todas as comunidades sérias. As comunidades, de um modo geral, que fazem esse trabalho fantástico, né? E de todas as igrejas, né? Todas elas que fazem, eu vejo a comunidade de vocês lá, que fazem um trabalho fantástico lá, né? De atendimento às pessoas, de humanização, e assim como a nossa lá na Comunidade São Francisco, todas elas têm um papel fundamental no meio das pessoas, especialmente inserido no meio das famílias, porque isso gera uma grande família, forma um grande grupo, uma grande família que se respeita, que sente falta quando alguém não pode participar. Isso é importante, sabe? Isso é um amor que as pessoas vão sentindo uma pelas outras e pela vontade de estar junto lá, participando, realizando e fazendo. Então, seria mais ou menos isso a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que nos assistem, Ângelo Marcelo Chuca, seja bem-vindo. Parabenizo seu trabalho ali diante o diário, que é excelente. Também público aqui presente. O Vilmar falando de festa, quero convidar todos para a grande festa que acontece dia 12 agora, na comunidade Piedade, ali na igreja Nossa Senhora Aparecida. Para que todos os vereadores estejam presentes ali, é muito importante. Né, tem a procissão, tem a bênção dos veículos, e a gente, mais uma vez, vereador Vilmar Sudossi, vamos estar presente, né, com o programa ao vivo, que a Rádio 98 FM é a única que tem esse espaço, levando nas comunidades, com a apresentação dos músicos, dos cantores, pessoal que faz trova, e a gente leva nas comunidades. Estaremos, então, nesse dia 12, sábado, ali, a partir das 5 horas da manhã. Convidar todos os vereadores para estar presente lá, que é muito importante, né? A presença de vocês, e a gente fica feliz quando vê alguma autoridade presente, tanto no programa quanto também na festa. E também quero parabenizar o Nilson Kochalski, secretário de Obras, que está desenvolvendo um belíssimo trabalho junto à Secretaria de Obras, né? Inclusive atendendo uma solicitação da ponte ali da Estrada do Primavera, vereador Vilmar Sudossi, que foi muito interessante, né? Que agora ali somente falta uma ponte de toda a extensão do rio Água Verde, que corta o salto da Água Verde, que ainda não é de concreto, né? Só falta dos 11. A última que foi feita foi lá dos GAPs, que solicitação também junto do vereador Vilmar Sudossi, e agora ali do Campo Primavera, agora ficando somente uma, que é de madeira ainda lá nos, conhecido como lá nos Olsen, né? Então, parabenizar ele pelo trabalho, que num dia chegou os tubos, no outro dia estava pronto, já dando aí a passagem aí aos vereadores. Gente que, por lado de cá do rio, o vereador Paulo Glinski, há 6 anos não podia passar com a sua colheitadeira, pagando para quem era do outro lado para fazer a colheita, porque não tinha condições de passar pelo espaço, pelo vão e também pelo perigo que estava causando a ponte. Pronta, parabéns para ele, parabéns para a equipe que está trabalhando, não medindo esforço, não desmerecendo o trabalho do Gil, que foi magnífico, né? Magnífico mesmo, e ele dando continuidade ao trabalho. Senhor presidente. Senhor presidente,
Com a palavra, vereador Vilmar Só Sidowski. completando essa fala do vereador Chico Mineiro, eu também gostaria de agradecer ao prefeito municipal, porque ele entendeu, vereador Chico Mineiro, que refazer as pontes de madeira, daqui a pouco nós temos problemas de novo. Já foi ser trabalhado essas pontes 4 anos atrás e agora novamente. Então, tanto a ponte lá dos Gatos quanto essa do Primavera, dele autorizar a compra da tubulação, né, e que isso possa ser feito de uma maneira agora em definitivo. Então, agradecer ao prefeito por entender isso, né, a gente levou isso de uma forma muito clara, com números, e então agora o secretário Nilson, né, prontamente ajudou e acabou dando problema na tubulação, o vereador Chico Mineiro. Ele teve que substituir, a empresa que trouxe não trouxe uma tubulação a contento, ele refugou, quero parabenizar ele, mandou, né, providenciou que viesse tubulação nas condições, né? Então agradecer ele por esse empenho e o prefeito municipal por entender e autorizar a compra dessa tubulação, porque não é uma coisa muito barata. E ainda, mais uma coisa, vereador Célio, falando na largura, né? Hoje com as coletadeiras mais largas, a previsão era 6 tubos. A gente conseguiu, discutimos, né, vereador Chico Mineiro, para que fosse 7, para que nós tenhamos segurança que as coletadeiras possam passar, porque o entre-eixo ali é 5 metros, né? Então, quase 5 metros, então precisa ser mais largas essa travessia ali. Então, isso está agora, o Salto Água Verde vai ficar show de bola. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 897. Eu também gostaria de assinar junto ao requerimento, vereadora Camila, porque o vereador Vilmar, embora hoje eu não esteja mais fazendo parte ativamente dessa questão das festas, eu por um determinado tempo eu era parceiro, né, do seu Lolinha, de toda a equipe lá, por vários anos também trabalhei junto, e a gente vê essa comunhão entre as pessoas, vereador Paulo Glinski, isso que é importante. Né, o que o vereador Vilmar já frisou aqui, olha, fulano ainda não chegou, mas ele costuma chegar nesse horário, o que aconteceu? Será que está doente? Cansou ontem? Né, porque é uma semana toda, é muitos dias. Nós que, quando chegamos numa festa, você só chega na hora do churrasco assado, né, de tudo pronto e vamos festar e beleza, mas não vimos todo o serviço que deu, né, tudo aquilo que durante aquela semana, né, teve que acontecer para que chegasse o momento da festa. E já foi dito aqui, né, o vereador Paulo Glinski, que o vereador Vilmar falou, né, não é questão de espiritualidade, espiritualidade sem obra, né, e a obra é também essa dedicação às causas da comunidade. Eu vejo lá a questão há um trabalho com casais, né, pessoas que se propõem a fazer isso. A Igreja Católica, através do Cursilho, faz isso. Outras ações tão necessárias, né, para que a comunidade efetivamente tenha uma comunhão entre todos, né? Então, parabéns à comunidade de São Francisco, extensivo a todas as comunidades nossas, seja da cidade e do interior também, que se dedicam a essa causa maior, né, que é a causa da comunidade. Aproveitando também, tem festa em Palmital, agora no dia 12, né, aqueles que a gente não consegue ir em todas as festas ao mesmo tempo, não consegue almoçar nas 2 ou nas 3, mas quem puder ir no Palmital, né, o seu Stange, Osmar Stange, pediu para que eu transmitisse esse convite a toda essa casa. Vereador Paulo Glinski, deve ter algum... Não, só o vereador Vilmar disse que ano que vem o senhor é bem-vindo para ajudar lá. Esse ano não deu certo, mas ano que vem conta com mais a sua ajuda também lá. Na verdade, todos, né, todos que puderam, né, mas Vossa Excelência... Vereador Vilmar, vereador Vilmar, vereador Paulo, por conta de outras as questões, a gente procura ajudar as comunidades que podem, né, vereador Vilmar? E eu entendi a vossa colocação, mas o senhor pode ter certeza que, independente de eu não poder estar ajudando, né, no último ano, nos últimos 2, 3, 4 anos, eu não sei, mas sempre que posso, faço questão. 3 últimos anos? O senhor tem me acompanhado lá. Eu creio que o senhor... Eu não vi o senhor lá também nos últimos 3 ou 4, 5 anos, mas enfim. Não havendo mais nada
a declarar sobre esse requerimento, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 897 permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 897/2019. Que continha, senhor presidente? Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Nenhum inscrito. Quero justificar a ausência do vereador Paulinho Basílio, encontra-se em Brasília, representando essa casa. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã em horário regimental.